Boa tarde. O primeiro escalão recebe hoje o advogado Michel Cyrulnik. Correto, doutor Michel? Correto, boa tarde. Doutor Michel Cyrulnik é um advogado especialista em direito à saúde. Por isso nós vamos debater exaustivamente aqui no primeiro escalão temas ligados à saúde, planos de saúde, o direito do consumidor à saúde, os preços exorbitantes dos planos de saúde, etc, etc. Para conversar com o doutor Michel neste programa, eu convidei o jornalista Rafael Moreno, que vai dividir conosco a entrevista. Obrigado, doutor Michel, por atender o nosso convite. Primeiramente, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: fala-se muito em judicialização hoje, judicialização da saúde, etc. Eu gostaria que o senhor definisse para o nosso internauta o que quer dizer exatamente esse termo, judicialização e judicialização da saúde. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Caetano. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, o termo judicialização da saúde, ele se refere, na verdade, à busca pelo judiciário para resolver problemas relacionados à saúde. Muitas das vezes há algum problema com o plano de saúde, algum medicamento que o paciente busca pelo SUS, pelo Sistema Único da Saúde, e não consegue, ele precisa recorrer ao judiciário para resolver este problema. Então, a judicialização da saúde, na verdade, se trata da ferramenta pela qual a pessoa, ou consumidor, ou paciente se socorre para ter aquele direito, como que eu posso dizer? Tutelado. A salvadora da pátria. A salvadora da pátria, né? Na verdade é isso, basicamente isso. Mas não deixa de ser uma injustiça, analisando ao pé da letra, você ter que recorrer a uma ação judicial para se obter acesso à saúde, até os recursos que você, por lei, já deveria ter? Na minha opinião, de fato, é uma injustiça. Eu acho que a lei, sobretudo a Constituição Federal, diz que é dever do Estado prestar saúde à população. Quando você celebra um contrato com um plano de saúde, é dever do plano de saúde contemplar todas as cláusulas e fazer valer aquilo. Então, na verdade, a partir do momento que a gente precisa recorrer ao Poder Judiciário para ver o nosso direito tutelado, na minha opinião, já é uma injustiça, sim. O grande número de reclamações, sem dúvida alguma, eu acho que bate recorde na saúde, né? Depois vem, acho que, as operadoras de celular, tudo. Mas acho que, em primeiro lugar, ainda, a saúde é a campeã de reclamações nos órgãos competentes, não é, doutor? De fato, a saúde, se não for a campeã, ela está entre os 3 primeiros. Ela ocupa algum lugar no pódio, com certeza. A gente fala mais ou menos em 1,5 milhão de ações relacionadas à saúde hoje em dia, que na minha opinião, é um número extremamente gritante. Apesar que eu acho que o SUS está fazendo um bom papel dentro do possível, das verbas que ele tem dos órgãos governamentais, ele está executando um bom papel, né? Eu acho que atende a uma grande parte da população e atende bem. Sim, o SUS, na verdade, ele trabalha com os recursos que lhe são oferecidos. São recursos limitados. Sem dúvida. Mas com aquilo que é disponibilizado ao SUS, na minha opinião, eles fazem um trabalho digno, bem feito. Sim. Melhor que muitos planos privados. Sem a menor dúvida. O SUS, normalmente, eu tenho lido, acompanhado, também tem sido objeto de ações penais. Por quê, doutor? Na verdade, a gente... Mesmo atendendo a população, como o Rafael colocou, atendendo bem. Atende bem, sim. É que, na verdade, em alguns... o Brasil é muito grande, né? 200 milhões de habitantes. Exato. Nós temos inúmeros locais onde o SUS está, né? Sim. Então, em alguns desses locais, infelizmente, o serviço não é prestado da melhor maneira possível. E alguém tem que responder. Nós já vimos casos nos quais o paciente chega no hospital, não tem uma cama, não tem uma maca, o paciente acaba, infelizmente, falecendo. Hospital público. Hospital público, exato. Acaba falecendo nos corredores do hospital. Então, na verdade, o SUS acaba respondendo por isso. Na minha opinião, responde não por uma negligência do próprio sistema de saúde, mas sim do governo que não disponibiliza as ferramentas e os materiais corretos para que aquele serviço seja prestado com excelência. Caetano, temos um exemplo no Rio de Janeiro que aconteceu, né? O desvio de verba no Rio de Janeiro por parte daqueles que já estão guardados, bem guardados, fez com que o sistema de saúde
para o carioca ficasse totalmente falido, infelizmente. Sem dúvida. Temos aquele... E também, às vezes, o profissional, com todo respeito, que está no SUS não tem a motivação correta, ou às vezes não quer estar lá. Tem um caso no Rio de Janeiro, né, que ocorreu ano passado, se não me falha a memória, que a médica mexia no celular enquanto chegou aquela senhora e acabou falecendo por uma falta de prestação do serviço, né? Então, é uma série de fatores que acaba culminando em alguns pequenos pontos que o SUS não consegue prestar o serviço Aí correto. que entra o direito, né? Aí que entra o direito. Aí, mais uma frente onde o direito pode atacar, né? Dentre as inúmeras frentes. Como é que o senhor vê o atendimento hoje pelos planos de saúde ao idoso? Existe muita reclamação, muitas ações penais propugnadas pelo idoso para ser atendido pelos planos de saúde. E tem até um detalhe, depois dos 59 anos, que é a última faixa do idoso, Sim. há uma exorbitância no ajuste de preços da mensalidade. Dizem que é exorbitante, às vezes 6 vezes, o aumento supera 6 vezes o valor da primeira faixa. Sim, exato. Na verdade, o Poder Judiciário está abarrotado de ações nesse sentido, né? Isso começa porque o plano de saúde, não como uma regra, mas em muitas das vezes a tendência é negar a prestação daquele serviço, sobretudo ao idoso, né? Que eles acreditam, na minha opinião, que o idoso seja, entre aspas, um problema para o plano de saúde e gere um custo muito elevado. Eu não acredito nisso, nunca vi nenhum estudo que comprovasse isso também. Mas o número de ações aumenta sobremaneira, inclusive quando o idoso necessita de um tratamento home care, precisa de alguém que fique diariamente, né, cuidando dele e tal. A tendência é o plano de saúde sempre negar isso e falar que não... Normalmente nega esse atendimento ao idoso, sobretudo home care. Não, sobretudo home care, dizendo que não há uma previsão contratual que diga que aquele tratamento pode ser feito, que o plano cobrirá. Então, a alternativa do idoso é se recorrer ao judiciário, né, para ver se ele consegue, de fato, fazer valer aquele direito que ele tem. E em relação ao aumento exorbitante no valor, né, isso está dando muito pano para manga. Foi matéria de um recurso repetitivo no STJ, de um IRDR aqui em São Paulo, e estabeleceu-se que a última faixa etária não pode superar a primeira em 6 vezes, né? Mas supera em muito mais. Mas a gente vê casos na prática que superam muitas das vezes mais do que 6 vezes e que o segurado acaba ficando, né, de mãos atadas. Muitas das vezes o próprio Poder Judiciário não entende que o segurado está sendo prejudicado. Então gera uma situação desconfortável. Vamos ver como que vai... E no governo, quem que deveria normatizar esta regra? Essa regra ela tem que vir da ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde. Saúde Suplementar, exatamente. Por que essa agência não faz isso, não normatiza, não cria uma lei que obrigue o atendimento? O Ministério da Saúde é que está acima de tudo, né? Sim. Mas nesse caso dos planos de saúde, na verdade a ANS não edita a lei, né? Na verdade, ela tem resoluções. E por meio dessas resoluções é que os planos de saúde costumam atuar, né? Na minha opinião, existe um grande lobby das operadoras de plano de saúde. Lobby, sobretudo no Congresso Nacional, que acaba não permitindo que essas resoluções e leis favoráveis ao próprio segurado sejam editadas. Então, o papel da seguradora e da operadora de plano de saúde acaba prevalecendo sempre por conta desse lobby que é feito. Elas são muito fortes, movimentam muito dinheiro. Doutor, tem uma diferença muito grande do seguro-saúde e do plano de saúde, né? Existe uma diferença na forma de encarar o atendimento ao segurado ou ao cliente do plano de saúde, né?
Na verdade, existe uma confusão que costuma ser feita em relação aos termos, que no final das contas todos querem dizer a mesma coisa. Né? Exato. É só, vamos dizer, a forma com que é colocado ao paciente, o segurado de saúde e o plano de saúde diretamente ao paciente, né? Porque o seguro-saúde tem uma normativa e o plano de saúde tem uma normativa similar, mas tem essas diferenças, eu acho que também causam problema que levam ao seu trabalho exaustivo de tentar salvar o que foi aplicado pelo cliente nesses planos ou nesses seguros, né? Certamente existe aí uma zona cinzenta, né? Existe uma obscuridade nas regras, né? Então a gente acaba, eu digo o paciente, acaba ficando meio refém disso, né, na verdade. E além disso, a gente pode até fazer um link com o direito do consumidor, né, que é quando o beneficiário desse plano, desse seguro, vai celebrar o contrato, é um contrato por adesão. O contrato por adesão é um contrato que lhe é imposto. Imposto pelas empresas seguradoras. A empresa chega para o cliente, apresenta o contrato e fala, é isso aqui. Está de acordo? Não está? Sinto muito, é o que temos para o momento. Então não se estabelece uma negociação entre as partes. Que proporciona um benefício mútuo. Exatamente. Para a empresa seguradora e para o cliente, que é o paciente. Eu acho que também uma dificuldade muito grande aqui do brasileiro é conseguir os remédios caros, vamos supor, para doenças renais ou hepatite C, os remédios custam acima de R$200 mil, 250, 300 mil reais. E eles têm que se dirigir ao SUS, conseguir um credenciamento no SUS para poder conseguir esses remédios, coisa que o plano de saúde não proporciona essa facilidade. Aí entra a judicialização. O senhor tem que entrar com uma ação para que o paciente consiga comprar esse medicamento que tem esse preço absurdo que o Rafael mencionou. É isso, doutor? Exatamente. O artigo 196 da Constituição Federal diz que o Estado é responsável pela saúde, por oferecer saúde ao povo, né, à população. Então, acontece o seguinte, sempre atualizado um rol de medicamentos que o SUS oferece aos pacientes, um rol de tratamentos que é oferecido aos pacientes. Gratuitamente. Exatamente. Ocorre que esse rol não necessariamente contempla todos os tratamentos e todos os medicamentos, até porque seria algo bastante difícil de ser feito. Sem dúvida. Um paciente que eventualmente chegue com uma doença e necessite de um medicamento que não está nesse rol, muita gente falaria, não está no rol, sinto muito, o senhor não tem direito. Mas a Constituição me diz que o Estado é responsável por garantir o meu bem-estar e minha saúde. Né? Então, se a Constituição está me dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? Então, na verdade, o que acaba acontecendo é o paciente tem que se socorrer do Poder Judiciário e falar, bom, eu necessito disso, eu vou morrer, ou minha situação vai se agravar, eu necessito disso. Entrando com essa ação, hoje em dia, a gente vê que o entendimento no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que se o paciente preencher 3 requisitos, o fornecimento desse medicamento pelo Estado é obrigatório, por mais que não esteja no rol. Quais são esses requisitos? Doutor? É necessário um laudo médico, né, atestando que de fato o paciente necessita desse medicamento. É necessário comprovar que o paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos desse medicamento. E o último requisito é o registro desse medicamento perante a Anvisa. Preenchendo esses 3 requisitos, o STJ já sedimentou o entendimento no sentido de que é dever do Estado prover esse medicamento, até foi um objeto de um recurso repetitivo, o tema 106 para quem quiser dar uma olhada. E além disso, por se tratar de uma questão constitucional, esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O julgamento, se eu não me falha a memória, está agendado para o dia 22/5 agora.
onde será decidida essa questão também, por meio do voto do relator, do ministro Marco Aurélio. Ele já até expressou a opinião dele no mesmo sentido do STJ, uma vez apresentando esses requisitos, o paciente deve receber esse medicamento por meio do Estado. Que é um caso raríssimo, né? Uma ação desse nível, desse porte, e sobre esse assunto ir para o Supremo, né? Não é tão raro, porque nós estamos discutindo uma afronta à Constituição Federal, né? É um assunto constitucional, o artigo 196 da Constituição. Sim. E o artigo 6º da Constituição também, que trata do direito à saúde como um direito social. Por se tratar de uma matéria constitucional, muitas das vezes ela consegue chegar ao STF, mas aí a gente esbarra em outras travas, né? O Tribunal de Justiça de Origem, seja de qual estado for, barrar a remessa do recurso ao STF por inúmeros motivos, mas via de regra esses casos são sim discutidos no STF. A saúde sempre é um caso de urgência, né? Qualquer tipo de problema que você tenha, você quer que seja resolvido com urgência. E como é que é o tempo? Como é que é muito moroso esses processos na justiça para chegar a um final satisfatório ou não? Ainda tem muitos caminhos longos a serem percorridos? Então, depende muito do caso. Tá. Na verdade, um caso mais urgente tende a ter um andamento mais rápido. É respeitada a urgência, então? Sim, costuma ser respeitada. Sim. O juiz de primeiro grau costuma decidir em caráter liminar, né, que é uma decisão que não põe fim ao processo, mas que consegue dar o direito a quem necessita com mais rapidez. Mas também o Estado ele tem o dever de recorrer até a última instância. E sempre recorre. Né? Sempre recorre. Então, eu digo que o processo ele pode não ser demorado, mas ele será longo, porque ele esgotará todas as fases que lhe são pertinentes, digamos assim. E para o doente que aguarda isso, é um tempo que ele às vezes não pode esperar, né? Sem dúvida. E além disso tem o desgaste emocional, né? Sem processo dúvida. Judicial é algo que sempre desgasta. Né? Sem dúvida. Então, isso é complicado, né? Porque além da questão física do paciente, ele muitas das vezes tem o psicológico extremamente abalado, sem dúvida. Como é que o senhor vê o crescimento dos planos coletivos, dos planos de saúde coletivos, em detrimento dos planos de saúde individuais? Hoje há uma tendência muito grande de você vai trabalhar numa empresa, você recebe do teu empregador um plano de saúde que vai te beneficiar ao longo da sua jornada de trabalho. Depois você acaba saindo da companhia, perde o direito a usufruir desse plano e é obrigado a aderir a um plano individual, que por sua vez vai manter aquele valor, que é alto para você. O trabalhador que perde o seu emprego, ele acaba não tendo recursos suficientes para aderir a um plano individual. Como é que o senhor vê essa dicotomia? Eu não vejo com maus olhos, né? Eu acredito que, justamente por conta do preço, né, do valor do plano de saúde coletivo, eu acho que é benéfico, de certa maneira, ao próprio beneficiário, né? O plano de saúde individual hoje em dia se tornou praticamente inacessível. Para se ter um plano minimamente razoável, os valores são exorbitantes. Então, eu não vejo com maus olhos o plano coletivo, não. Eu acho que o problema dele é justamente quando você trabalha numa empresa e é desligado dessa empresa e precisa contratar, né, um outro plano de saúde, que o preço será proporcionalmente muito alto. Mas, via de regra, não vejo como uma coisa ruim, não. E hoje as próprias empresas, os hospitais, estão criando seus planos de saúde particulares, porque existe aí um bolsão superavitário de faturamento, de volume de negócio. Como é que o senhor vê isso? Porque se prioriza primeiro o faturamento, depois o atendimento. Ah, isso sem dúvida. Como mudar essa... Eu não acredito que haja uma receita para como mudar e nem acho que isso vai mudar, né? Eu acho que, infelizmente, até por conta
do que eu disse do lobby, dos planos de saúde, eu acho que é uma tendência que o Brasil vai seguir aí, que é justamente isso, né? E hoje em dia os planos de saúde, a gente vê que existem inúmeros tipos de plano de saúde direcionados a uma classe, né, a uma faixa etária. A gente vê que tem planos de saúde especializados hoje em atendimento a idosos. Esses planos de saúde, eles têm uma rede hospitalar deles. Exatamente. Entendeu? Pode citar o nome se o senhor quiser, sem problema nenhum. A gente nenhum. vê a Prevent Senior, por exemplo. A Prevent Senior, ela... O nosso programa é democrático, pode citar ótimo. qualquer Fica nome, mais, sem problema nenhum. Fica mais fácil para eu dar o exemplo. Foi uma ideia excelente a Prevent Senior. Agora, onde entra Sim. a ética? Que tem o lado ético. Por exemplo, você prioriza faturamento, volume de negócios, preços objetivos. E a ética? Para atender aquele paciente que merece, como o senhor bem disse, ter um atendimento no sentido de mitigar e curar resolver o seu problema de saúde. Infelizmente, eu acredito que a gente está vivendo tempos de crise ética, né? Crise ética. Uma crise Tá certo, ética. verdade, doutor. Não só aqui no Brasil, mas a gente vê em vários lugares do mundo. Então, a gente vê que a prioridade é sempre o dinheiro, né? Então, a ética acaba se tornando, ficando secundário. em segundo plano. Então, eu acho... Como é que o norte-americano consegue ter o atendimento necessário à saúde custeado pelo governo? Qual é o segredo, na sua opinião? Qual é o segredo para... É mais seriedade? É mais responsabilidade do governo americano? Por que o americano goza desse privilégio e o brasileiro ainda não tem? É que, na minha opinião, daquela forma, claro. O governo americano, eles levam muito a sério a questão do bem-estar social, né? Certo. É algo muito, muito levado a sério nos Estados Unidos. E a saúde entra nesse campo, né? Então, existem mais investimentos, o governo de fato se preocupa com isso, o governo redireciona valores para isso, investe nisso. Eu acho que é o que falta no Brasil. Falta mais seriedade. Conscientização, né? Conscientização. Até porque, como a gente já falou anteriormente, o serviço prestado pelo SUS não é ruim. Não é ruim, não. Não é ruim de verdade. É um serviço bom, tem bons profissionais. Só que o que falta é investimento. O profissional, o médico que está no hospital, ele não tem as ferramentas necessárias para ele trabalhar. Equipamentos. Exato. Desde os equipamentos mais básicos aos mais sofisticados. Então, na minha opinião, o governo americano, ele investe nisso e leva essa questão do bem-estar social muito a sério, que eu acho que deveria ser levado aqui no Brasil também, porque é um país muito rico, né, em todos os aspectos possíveis e que tem meios e recursos para que a gente consiga atingir um nível muito alto nessa questão da saúde pública. Nessa questão da saúde, como que o senhor está vendo a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, na verdade, ela veio para tapar um buraco aberto por outros campos, né? Então, pegaram meio a Previdência como um bode expiatório e falaram, precisamos tirar de um lugar para cobrir um rombo. Então, até por conta dos escândalos de corrupção e tudo mais, que acabaram gerando um déficit absurdo para o governo, né, para o país como um todo, na minha opinião, pegaram a Previdência como um bode expiatório. Acredito que tem seus pontos positivos, a gente já tem exemplos de outros países estrangeiros os quais estão sofrendo por conta de um regime previdenciário muito paternalista, digamos assim, que isso está gerando crises imensas, né? Eu até acredito que, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da França, por exemplo, que ainda não gerou problemas, mas que futuramente vai gerar, até por conta desses benefícios previdenciários e tudo mais. Mas, de certa forma, como um todo, eu acredito que a Previdência está sendo um bode expiatório de um rombo muito maior que... É o boi de piranha. É o boi de piranha, exatamente. Dr. Michel, o senhor vê a curto prazo uma mudança nesse sistema de saúde, nesse sistema de atendimento ao segurado, ao emergencial? O senhor acha que a curto prazo a gente pode ter uma melhora no atendimento dos planos de saúde, que venha aqui alguém, um Midas,
e ponha a mão e dê uma mudada nesse sistema que faça com que diminuam as ações que tomam conta do judiciário nesse sentido? Eu acredito que sim, eu acredito que é possível que nós vejamos... Otimismo, né? Eu prefiro pensar dessa maneira, né? É verdade. Eu acredito que é possível, sim, mas a chave para isso, na minha opinião, é tornar a conversa entre o plano de saúde e o beneficiário mais clara. Eu acho que tem que haver uma conversa, um diálogo. Sim. Eu acho que não pode ser algo imposto pelo... Tudo bem que a gente entende que é um volume de planos de saúde imenso. Uma seguradora vende não sei quantos mil planos mensalmente, diariamente. Seria difícil discutir cada contrato, mas eu acho que deveria ser aberto um canal de comunicação entre as partes. E acho que, na verdade, seria necessário também conscientizar como um todo o povo brasileiro de que o judiciário não é o único caminho. Tá. Agora, com a ascensão das câmaras privadas de mediação e conciliação, acho que seria um caminho interessante para resolver esse tipo de problema e tirar essa sobrecarga do Estado também. Então, na minha opinião, há sim a possibilidade da gente, por meio de uma conscientização geral, ver um resultado rápido nesse sentido. Hoje estão surgindo planos de saúde coletivos com poucas vidas, os planos chamados de Jotinhas. E parece que estão crescendo em progressão geométrica. Qual é a sua avaliação, a sua análise sobre esse novo sistema de planos de saúde coletivos com poucas vidas? Como eu te disse, né, Caetano, a tendência agora é surgir planos de todos os tipos possíveis e para todos os grupos possíveis. Eu entendo que a variedade nesse número de planos e a variedade nos serviços que eles prestam é muito importante. Eu acho que quanto mais opções nós tivermos, mais pessoas teremos para negociar. Exato. Planos segmentados, né? Exato. Eu acho que é importante isso. E a gente vai tirar o monopólio de certas companhias que monopolizam esse segmento. Então, qualquer tipo de plano novo, é óbvio que depois de analisar e que seja bom, né? Eu acho que qualquer tipo de plano novo que aparece é louvável, acho que é interessante. Então, eu vejo com bons olhos também. Entrevistei recentemente aqui no programa o Dr. Ben Schmidt, que é um médico neurologista e especializado em doenças raras. Ele é um dos grandes especialistas no Brasil em doenças raras. Ele me disse o seguinte: 90% dos pacientes que sofrem de doenças raras normalmente são obrigados a entrar com ação na justiça para obtenção de medicamentos para as suas doenças. E que isso é uma tremenda injustiça. Por quê? Como resolver esse problema? Como é que o governo pode entrar com uma nova lei para resolver um problema dessa natureza? Quer dizer, a doença rara já é um mal terrível. E todos eles, na média, são obrigados a recorrer a um advogado para entrar na justiça, para ter autorização para adquirir um medicamento que custa muito dinheiro. Na verdade, aí partiria de uma iniciativa do governo negociar com os laboratórios, né, um preço mais acessível para determinados medicamentos e fazer um planejamento para que isso fosse possível. Porque muitas das vezes, quando sai uma decisão judicial determinando que o governo, né, o Estado, disponibilize certos medicamentos para um paciente, essa decisão ela tem que ser cumprida muito rapidamente. Então, o governo não tem tempo de negociar o valor desse medicamento. Então, ele chega no laboratório e fala, eu preciso desse medicamento. O laboratório fala, custa X. Bom, eu tenho uma urgência, tenho uma decisão judicial me obrigando, não quero saber. Me dá aqui, acabou. Uma vez feito um planejamento, estabelecido um canal de comunicação com esses laboratórios, o governo já sabe que eventualmente chegará uma decisão judicial forçando ele a disponibilizar aquele medicamento. Então ele já tem um poder de negociação, ele já tem um valor que ele já negociou com aquele laboratório. E por que isso não é feito, doutor Michel? O senhor falando, o senhor está explicitando com
tanta lógica esse raciocínio, por que isso não é feito? Parece, hein, Rafael? Parece que é uma coisa tranquila para ser implantada. A teoria teoricamente. é uma, a prática é outra, né? Isso não é feito, acho que um dos principais motivos é porque muita gente que necessita de um medicamento muito caro não tem conhecimento de que se recorrer do Poder Judiciário poderia fazer com que ela obtivesse aquele medicamento. Então, se nós temos um número X de pessoas que necessitam desse medicamento e metade desse número não sabe, para o governo pode ser que vale a pena ainda não fazer esse acordo, porque pode ser que ele esteja economizando algum valor. Então, acho que é mais por falta de conhecimento da população que o governo não toma essa iniciativa. Fala, se ele entrar com uma ação, tudo bem, a gente corre atrás. Mas existe a possibilidade de ele não entrar, porque ele não sabe que ele pode entrar. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Michel, quer dizer que a gente, depois de tudo isso, a tendência é que mais escritórios advocatícios ligados a essa área sejam criados para poder atender a população, não é isso? A cada dia que passa, então. E aí até entrar com um lobby positivo junto aos parlamentares em Brasília, para que haja um movimento no sentido de resolver esse problema. Sim, sem dúvida. Eu acho que é um campo da advocacia que já vem aumentando muito, né? Está crescendo demais, né? O crescimento é muito alto. Que nem eu disse, em 2007, de 2008 a 2017, o crescimento foi de 130% no número de ações que 130%. dizem respeito à saúde. Então, é um campo... Hoje em dia existem escritórios especializados nessa área. Que é o seu, né? A gente faz, exatamente. Inclusive, é muito prazeroso a gente ver um jovem de 25 anos, como o senhor, já com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem na área, principalmente desse direito. Então, a gente fica muito feliz. Por isso que hoje o senhor foi convidado pelo Caetano para vir aqui para explicitar todos esses seus conhecimentos que a gente está gostando de apreciar. É um prazer poder falar sobre isso, né? Poder receber esse elogio de você, Rafael. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que assim, eu gosto da área. Sem dúvida, a gente percebe. Eu me sinto bem. Tem que ter paixão, né, pela profissão, né? Exatamente. Apesar de muitas das vezes não ser não é uma área fácil, não é uma área que a gente lida com a saúde, com pessoas que estão extremamente... Liga com vida, emoção, o lado psicológico. Qual é o site do seu escritório, doutor Michel? www.cironic.adv.br. Cironic, como é que escreve? T de tatu, Z de zebra, I de índio, R de rua, U de uva, L de lápis, N de navio, I de índio, K.adv.br. Ok. Simples, hein? Bem simples. Cironic. Qual é a origem desse sobrenome, desse nome? Ucraniana. Ucraniana. Então tem um pé na antiga União Soviética. Um pé não, os dois. Os dois pés. Exatamente. Quais os prognósticos que o senhor faz para essa área da saúde no Brasil hoje com o governo Bolsonaro? O senhor está vendo uma luz no fim do túnel para as novas medidas que o governo Bolsonaro vem implantando no segmento da saúde, através do Ministério da Saúde, como disse o Rafael no início do programa? Eu, sinceramente, não vejo com bons olhos, até pelo caráter que eles pregam, né? Um caráter liberal do governo, a tendência é fazer com que o próprio mercado se regule, né? Sim. E eu acho que, no caso, quando o assunto diz respeito à saúde, a presença do governo é uma presença indispensável. Apesar de todos os problemas de lobby, etc., eu acho que o governo tem que estar muito em cima quando o assunto é saúde. Quando a gente não fala de saúde, tudo bem. Eu acho que em outros campos o mercado se autorregular não vejo com maus olhos. Mas quando se diz respeito à saúde, eu sou bem cético quanto ao afastamento do governo desse mercado. Então, eu sinceramente não vejo uma luz no fim do túnel com esse governo. Tudo bem, o governo está há 100 dias aí, mas eu não tenho bons pressentimentos quando o assunto é saúde. O governador João Dória, no início, aliás, antes dele se eleger governador do estado de São Paulo, ele ficou 1 ano e 3 meses como prefeito da cidade de São Paulo. E ele implantou o Corujão da Saúde, que eram exames médicos na madrugada.
Como é que o senhor avalia essa medida que ele tomou? E parece que ainda está em andamento, sofreu um processo de continuidade na gestão Bruno Covas. Eu vi com muitos bons olhos, eu achei que num primeiro momento foi muito bom, atendeu bastante gente, eu acho que é muito interessante, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas que necessitam do atendimento do SUS são pessoas que trabalham o dia inteiro, que não têm um acesso fácil à saúde, que não têm o privilégio de ter um plano de saúde. Então, essas pessoas elas precisam achar um horário, é difícil. Então, eu achei muito interessante fazer esses exames, esses atendimentos por meio do Corujão. Agora a gente não ouve mais falar disso, né? Como a gente ouviu quando o antigo prefeito João Dória implantou o sistema. Mas eu acho que foi feito um trabalho muito legal que ao longo do caminho ele foi meio que se perdendo, né? Eu acho que não... E o Bruno Covas agora está bem discreto, né? Então, quer dizer, a gente não sabe o que está acontecendo, mas eu só sei de uma coisa, que quando o político se coloca no lugar do eleitor, ele tende a executar coisas positivas. Agora, é difícil, né? O político fica na posição dele, ele não tenta ir para o outro lado da mesa para ver, puxa, como é que está se sentindo aquele que votou em mim? É muito difícil isso. O João Dória fez, hein? Na prefeitura fez. Vamos falar a verdade, né? Fez. Não estou dizendo aqui, fazendo propaganda para ele, mas eu acho ele uma pessoa inteligentíssima, eu acho que ele tem tudo para dar certo. E tomara que dê, porque a gente está torcendo. Aliás, a gente torce por todos, né? Sem dúvida. Sem dúvida alguma, não é? Torcer pelo Bolsonaro, torcer por todos aqueles que ocupam os cargos públicos responsáveis pelo bem-estar da nossa população, que é o nosso bem-estar. Então, vamos torcer. Sim, vamos torcer. Esperamos que todos façam um bom governo e que consigamos... honrem, né? Honrem Quais são os casos que mais predominam no seu escritório, doutor, na área de saúde hoje? Planos de saúde. Muitas ações. Plano de saúde. Coincidentemente, Sempre. plano de saúde. Nós temos E não compra de medicamento? Não, a gente tem alguns casos relacionados à compra de medicamento, mas contra planos de saúde, sem dúvida, é o que mais temos. E dentro dos planos de saúde, quais são os tópicos que mais têm surgido? Realização de cirurgia, não cumprimento. Exatamente. Não atendimento ao não paciente. Cumprimento daquilo que está escrito. Exato, Nós temos... O boleto chega, né? O boleto chega todo mês sem um centavo a menos, né? Sim. Mas muitos casos relacionados ao reajuste, né, por faixa etária. Reajuste da mensalidade. E também por negativa de algum procedimento, né? A pessoa às vezes necessita de uma cirurgia com urgência e Esse é o calcanhar de Aquiles, né? Isso é Principalmente muito... dos hospitais públicos. Sim, mas dos hospitais particulares também. A gente tem muito... Mas não por conta do hospital em si, mas por uma negativa do plano de saúde. Muitas das vezes o plano fala, esse procedimento não está previsto no contrato, lavo minhas mãos, não é comigo. As classes mais privilegiadas, o cidadão que tem um poder aquisitivo elevado, ele também tem muitos problemas nessa área? Tem problemas. Com o plano de saúde, independe se você é rico, se você é pobre. O problema... Existem dois tipos de problema com o plano de saúde, o que já veio e o que vai vir. Né? Então, independentemente da sua classe social, algum problema mínimo que seja, vai acontecer, sem dúvida. Ok, doutor. Nosso tempo está, infelizmente, terminando. Agradeço o Rafael Moreno pela sua participação. Obrigado, doutor Michel, muito obrigado pela sua participação. Vamos convidá-lo outras vezes. Muito obrigado. Sucesso no seu trabalho, sucesso no seu escritório. Primeiro Escalão volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. Obrigado.